Nesta aula você vai entender de uma vez por todas o regime de caixa e o regime de competência. Eu sou o professor Antônio Marterson. Se você gostar do conteúdo, se inscreva no canal porque todo dia tem conteúdo. E na descrição deste vídeo tem alguns links de cursos que eu mesmo preparei. Preste atenção, caso você faça sua matrícula em um curso, você escolherá outros dois totalmente grátis para você como bônus. Agora fique aí com esta aula que eu mesmo preparei para você com todo carinho. Bons estudos! Bem, vamos aqui agora continuando os nossos estudos. Vamos aqui falar nesta aula sobre o regime de competência e o regime de caixa. É muito importante que você domine esses dois conceitos, que você entenda profundamente, para que você possa continuar os estudos, tudo bem? Quando nós estivermos fazendo algumas análises, eu vou precisar que você entenda esses dois conceitos e que você já possa identificar esses dois conceitos na empresa em que você trabalha ou até na sua vida pessoal. Vamos aqui começar pelo regime de competência. O regime de competência é um método contábil que reconhece as receitas e despesas no momento em que são geradas ou incorridas. Olha aqui essa palavra, ó, independentemente do recebimento ou pagamento do dinheiro. Ou seja, quando nós falamos aqui do regime de competência, tá? São dois regimes, regime de competência e regime de caixa. Quando nós falamos do regime de competência, nós estamos dizendo o quê? As empresas, elas precisam registrar as receitas ou as despesas no momento em que elas acontecem e não no momento em que o dinheiro sai ou que o dinheiro entra. Vou dar um exemplo para você. Você trabalha o mês de janeiro inteiro, tá? Do dia 1º até o dia 31. Você recebe o seu salário no dia 5 de fevereiro. Aí eu vou fazer uma pergunta. Aquele salário que você recebe em fevereiro é o salário de janeiro ou é o salário de fevereiro? A resposta é o salário de janeiro. Porque você está recebendo em fevereiro, mas você está recebendo em fevereiro algo que aconteceu em janeiro. Entendeu? Isso é muito importante. Vamos imaginar outra situação. Chega na sua casa o boleto da internet, tá? O boleto da internet. Vamos outro exemplo que é mais fácil, tá? Chega na sua casa o boleto de energia. Você recebe, né, o boleto do mês de maio. Aí você efetua o pagamento em junho, mês seguinte. Aí eu vou fazer uma pergunta. Quando você vai pagar a energia elétrica, lá no mês de junho, você está pagando a energia de junho ou de maio? A resposta é maio. Por quê? Porque não importa quando você está pagando ou não importa quando você está recebendo, tá? Não importa o mês. O que importa é saber a competência daquilo que você está pagando ou recebendo. Quando aconteceu de fato o fato gerador, tá certo? Então é isso que eu preciso que você entenda. Outro exemplo, vamos imaginar que você é um comerciante, você tem um negócio ou você presta serviço. Você vendeu um produto em março, tá? Você vendeu esse produto, você entregou o produto para o seu cliente. Ele só vai te pagar em maio. Quando você for fazer os registros contábeis, você precisa registrar em março a receita. Precisa constar na sua contabilidade que em março teve uma receita. Aí você pode dizer, professor, mas como que em março teve receita se eu só vou receber em maio? Pois é. A lógica da contabilidade é essa. Você precisa registrar no exato momento em que aconteceu. Agora pense comigo, já pensou que você vende diversos produtos durante o ano? Você vende 50 produtos em janeiro, 50 em fevereiro, 100 produtos em março, enfim, você vende um monte e só recebe em dezembro. Tá? Como que você vai saber? Se você for registrar só no momento em que você recebe, como que você vai saber quais foram os meses que você mais faturou? Como que você vai saber quais foram os meses que você menos faturou? Percebe como é importante ter esse registro pelo regime de competência?
Até para você conhecer quais são os meses mais rentáveis, os meses que você mais vende, os meses que você menos vende, os meses que você mais gasta. Até também para existir a confrontação da receita com a despesa, tá certo? É necessário que tenha essa confrontação. Vamos aqui continuando. Esse método de contabilização é baseado no princípio da realização da receita e da confrontação, olha aqui a palavra, ó, das despesas. Então, o objetivo aqui do método de competência é confrontar as receitas e as despesas para poder conhecer a verdadeira situação da empresa. Olha aqui, ó, que visa mostrar a situação econômica da empresa de forma mais precisa. Então, vamos imaginar que você tem diversas receitas e diversas despesas ao longo do ano. Aí você não registra, tá? Você vai recebendo, você vai pagando, recebe, paga, recebe, paga, recebe, paga e não faz um registro. Como que você vai saber qual foi o resultado exato de janeiro? Você precisa ter todos aqueles registros corretos de janeiro, as entradas de janeiro, a saída de janeiro, para que você possa apurar o lucro, tá bom? Muitos empreendedores não fazem isso. Eles simplesmente vão vendendo a prazo, vendem. Quando chega lá 3 meses depois, eles não sabem quanto venderam em janeiro, quanto venderam em fevereiro e quanto venderam em março. Aí eles vão tendo despesas em janeiro, despesas em fevereiro, despesas em março e vão pagar em abril. Aí, como eles só recebem em abril e só pagam em abril, eles não conseguem fazer essa confrontação de receitas e despesas em janeiro, março e abril. Aí se você pergunta a eles qual foi o lucro de fevereiro, eles não sabem. O negócio começa a ficar desorganizado. Então o objetivo do regime de competência é fazermos esta confrontação de receitas e despesas nos meses exatos em que elas aconteceram. Tudo bem? Vamos aqui a um exemplo de regime de competência. Suponha, que uma empresa venda um produto em janeiro, mas o cliente só pague pelo produto em fevereiro. No regime de competência, a empresa deve reconhecer a receita em janeiro, no momento da venda do produto, independentemente do recebimento do dinheiro. Ou seja, no regime de competência, a gente tem que ignorar o momento do recebimento do dinheiro, tá certo? E o momento do pagamento também em dinheiro. A gente tem que prestar atenção no momento em que acontece a venda do produto ou o fato gerador da despesa. Da mesma forma, se a empresa incorreu em uma despesa em janeiro, ela deve ser registrada em janeiro, mesmo que o pagamento só ocorra em fevereiro. Então, isso aqui é bem tranquilo, tudo bem? Aqui um exemplo, outro exemplo. Ó. Uma empresa vende um produto de R$1.000 em janeiro, mas o pagamento será feito em 2 parcelas de R$500 em fevereiro e março. No regime de competência, a receita de R$1.000 deve ser reconhecida em janeiro. Entendeu? Por quê? Porque foi em janeiro que ocorreu a venda. Não teve pagamento. Ou seja, você vende em janeiro e já registra lá. Em janeiro tivemos uma receita de R$1.000. De R$1.000. Professor, mas como que eu vou dizer que teve receita de 1.000 se eu só vou receber 500 em fevereiro e 500 em março? Meu irmão, minha irmã, isso não importa. Tá? Isso aí é outra coisa. Contabilmente falando, mesmo que você não receba o dinheiro, você tem que registrar e considerar como se fosse uma receita. Por quê? Porque você já vendeu o produto, você já entregou o produto já saiu do seu domínio e já foi para o domínio de outra pessoa. Tá bom? Então já aconteceu a receita. Nós temos também o caso da depreciação dos ativos. Em uma empresa adquiriu um equipamento de R$10.000 em janeiro, com vida útil de 5 anos. No regime de competência, a empresa deve reconhecer a despesa de depreciação do equipamento a cada mês. Então, ela vai fazer um cálculo de depreciação e ela vai descobrir que todos os meses o bem vai depreciar R$ 166,67. Tudo bem? Então, ela vai todos os meses depreciando pelo regime de competência. Todos os meses, esses R$10.000 aqui vão diminuir R$ 166,67, tá certo? Nós temos também aqui um terceiro exemplo, né? Uma empresa contrai um empréstimo bancário de R$100.000 em janeiro, com taxa de 2% ao mês.
ou seja, ela vai pagar 2% ao mês. No regime de competência, a empresa deve reconhecer a despesa mensal de juro de R$ 2.000, tá? Que é 2% de 100 mil. Ela vai reconhecer em janeiro, em fevereiro, em março, até o pagamento do empréstimo, tá certo? Mesmo que o pagamento dos juros seja feito apenas no final do mês, a empresa deve reconhecer a despesa mensalmente conforme a taxa de juros contratada. Então, vamos imaginar que a empresa fez aqui o empréstimo em janeiro, tá bom? Então, ela vai reconhecer em todos os meses, tá? Fevereiro, R$ 2.000 de juros. Março, R$ 2.000 de juros. Todos os meses ela vai reconhecer uns juros a pagar pelo regime de competência, tá certo? Como é ao mês, tá? Ela não vai pagar tudo naquele momento. No mês de janeiro, ela vai pagar mês a mês até terminar o empréstimo. Nós temos também o regime de caixa, tá? No regime de caixa é o método contábil que reconhece as receitas e despesas apenas no momento em que o dinheiro é recebido ou pago. Então aqui a gente percebe que é totalmente oposto ao regime de competência. Nós só iremos reconhecer quando o dinheiro entrar ou quando o dinheiro sair de verdade. A gente vai ignorar quando o fato gerador da receita ou da despesa aconteceu. Nesse método, a empresa só registra as receitas quando recebe o dinheiro. Então, ela só registra quando recebe o dinheiro e só registra as despesas quando acontece o pagamento. No regime de caixa, a empresa só reconheceria a receita em fevereiro, quando o dinheiro é recebido do cliente, tá? Levando aqui em consideração esses exemplos anteriores. Da mesma forma, se a empresa incorreu em uma despesa em janeiro, ela só seria registrada em fevereiro, quando o pagamento é efetuado. Então, no regime de caixa, a empresa vai ignorar o momento da ocorrência, tá? A ocorrência da coisa, a ocorrência da receita, a ocorrência da despesa. Ela só vai levar em consideração o momento exato em que acontece a entrada de dinheiro ou a saída de dinheiro. Então, vamos aqui dando continuidade ao nosso estudo, parte 2 desta aula. Então, vamos aqui falar um pouco sobre as diferenças entre regime de caixa e o regime de competência. Olha só, a principal diferença entre os dois métodos é o momento do reconhecimento das receitas das despesas. Até aqui você entendeu. O regime de competência, como você está vendo aqui, ó, no regime de competência, as receitas e despesas são reconhecidas no momento em que são geradas ou incorridas. Ou seja, no regime de competência, nós iremos olhar para o fato gerador. O fato gerador é o momento em que acontece, é aquilo que deu origem, é aquilo que motivou, tudo bem? Enquanto no regime de caixa, elas são reconhecidas apenas no momento do recebimento ou pagamento do dinheiro. Até aqui tá bem tranquilo. O regime de competência é mais preciso e reflete melhor a situação econômica da empresa, mas o regime de caixa é mais simples e fácil de implementar. Então aqui nós temos um dilema, tá? Normalmente, as empresas utilizam, até por uma questão legal que eu vou já falar aqui para vocês, o regime de competência ele é mais utilizado para quê? Porque a empresa precisa conhecer, né, ela precisa fazer a confrontação das receitas, das despesas, dos custos, e é através do regime de competência que esta confrontação é feita. Ela precisa saber quanto ela ganhou em determinado período, quanto ela gastou e confrontar para saber se teve lucro ou se teve prejuízo, tudo bem? Porém, o regime de caixa ele é bem mais simples. Por quê? Porque ela só vai registrar aquilo que realmente ela recebe ou aquilo que realmente ela paga, tá certo? Tanto o regime de competência quanto o regime de caixa tem suas vantagens e desvantagens, tudo bem? O regime de competência é mais complexo, tá? Requer uma contabilidade mais atenta, mais atualizada, e o regime de caixa é mais simples, porém, ele não oferece uma capacidade de análise econômica financeira do negócio mais precisa. A escolha do método mais apropriado depende das necessidades e objetivos da empresa,
Tudo bem? É importante entender a diferença entre os dois métodos e escolher o mais adequado para cada situação. Porém, existem situações que não é uma questão de escolha, tá certo? É uma questão de imposição, como você está vendo aqui, ó. No Brasil, de acordo com a legislação contábil e as normas brasileiras de contabilidade, as empresas são obrigadas a utilizar o regime de competência para registrar suas transações contábeis. Então, todas as transações contábeis que existem numa empresa precisam obrigatoriamente ser pelo regime de competência. Aí alguém pode estar pensando, professor, então existe alguma possibilidade da empresa usar o regime de caixa? Sim, em algumas apurações de tributos, por exemplo, tá? Para a apuração de alguns tributos, como eu coloquei aqui no slide, ó, a legislação permite o regime de caixa, mas a regra geral, tá certo, é o regime de competência. Então, vamos aqui imaginar que nós temos, tá, duas apurações, a apuração contábil das operações e a operação de tributos, a apuração de tributos. Quando o assunto for apuração contábil, sempre tem que ser o regime de competência. Tá certo? Vamos imaginar uma empresa que é obrigada a emitir suas demonstrações contábeis. Tem que ser pelo regime de competência. Não pode ser pelo regime de caixa. Mas quando o assunto é alguns tributos, a legislação, não a contábil, mas a tributária, a legislação tributária, que é maior e mais complexa, ela permite as empresas usarem o regime de caixa para pagar alguns tributos. Ou seja, vamos imaginar que uma empresa vendeu R$1 milhão em janeiro. Só que ela vai receber 500 mil em janeiro e 500 mil em fevereiro. Então a legislação tributária vai dizer o seguinte, olha, não faz sentido a empresa pagar tributos sobre 1 milhão se ela não recebeu 1 milhão ainda. Então ela vai pagar somente tributos de acordo com aquilo que ela vai recebendo. Então vai recebendo, vai pagando. O que ela não recebeu, ela não paga, tá certo? Agora, claro, quando chega o fim do ano, dezembro, aquilo que não foi recebido tem que ser calculado e tem que se pagar o tributo sobre aquele valor que não foi recebido, tá certo? Então, abraço, bons estudos, qualquer dúvida, mande sua pergunta.